O governo Bolsonaro anunciou nesta semana o economista Adriano Pires para suceder o general Joaquim Silvio Luna no comando da Petrobras. No entanto, naquilo que realmente importa para o povo brasileiro, que é a escalada dos preços dos combustíveis, pouca coisa deve mudar. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Cibele Vieira, trabalhadora da Petrobras e diretora da FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros. Boa noite, Cibele. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Sempre muito importante a gente trazer informação sobre o que está por trás do que tanto tem lesado a população brasileira no preço dos combustíveis, né? Sem dúvida. Exatamente. E Cibele, já que você tocou nessa questão, né, eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, todo esse cenário que envolve aí a Petrobras, essa política de preços e combustíveis, aumentos constantes e outra coisa que tem chamado muita atenção e pegado direto com o trabalhador, o aumento do preço do gás de cozinha, Cibele. O que está por trás é o papel do Estado. Para que tem que servir uma estatal? O Estado brasileiro, ele tem que servir para o povo ou ele tem que servir para manter privilégios de alguns? Tem pessoas que não acreditam que é possível um desenvolvimento inclusivo. Então, eles olham para a questão do Estado como farinha pouca, mas pirão primeiro. E é isso que está por trás do que está acontecendo no Brasil como um todo, e a Petrobras não é diferente. Desde 2016, após o golpe da Dilma, que os petroleiros vêm denunciando que a política de preço imposta pelo Pedro Parente traria o que está acontecendo hoje no Brasil, que qualquer oscilação internacional deixaria a gente muito volátil, né? Dependente muito de políticas internacionais, sendo que o Brasil é autossuficiente em petróleo. A gente importa muito pouco de derivados. Então a gente tem como fazer diferente. Só que eles querem privatizar a Petrobras. O Adriano Pires já falou que a solução definitiva, na visão dele, é a privatização da Petrobras. E ele, inclusive, é uma pessoa que é da área, só que é da área representando historicamente as empresas privadas de petróleo. Aí o que acontece? Eles falam que não tem como ser diferente, senão a Petrobras estaria lesando os acionistas. Mas aí, para não lesar os acionistas, ela lesa a população. É só a gente ver os números da empresa para ver que seria possível, né? A Petrobras teve 106 bilhões de lucro esse ano. 106 bilhões de lucro. Ela repassou 101 em dividendos. Não, desculpa, ela repassou 97 em dividendos. Ficou com em torno de 8 bilhões para ela somente. Tá? Ou seja, quase tudo está sendo repassado, coisa que nunca foi feita, porque a empresa de petróleo precisa investir, né? Ela precisa ter prospecção para achar poços novos, enfim, aumentar o parque de refino, para a gente parar de importar o pouco que importa. Então, não, eles não estão usando o lucro gerado pela Petrobras para investir na empresa, eles estão usando para pagar acionistas. Aí, eles alegam que o acionista é o governo federal. Outra mentira. Desses quase 100 bilhões que foi repassado de dividendos, apenas 37 fica com o governo federal. O governo federal já considerando o BNDES também. O restante vai para os acionistas privados, que historicamente o Adriano Pires tem relação, né? Sendo que 41 bilhões foi para dividendos fora do Brasil, principalmente na Bolsa de Nova York. Aí eles falam, não, mas se a Petrobras não seguir o preço internacional, ela pode sofrer, né, ações judiciais, como aconteceu na época da Dilma, porque ela está lesando o acionista privado. Agora, o acionista privado, ao comprar uma ação da Petrobras, ele sabe que está cobrando de uma empresa estatal, e com uma empresa estatal vai olhar para a população. Mas vamos assumir isso. Sabe quanto que a Petrobras teve que pagar
nessa ação lá dos Estados Unidos contra a política de preço do governo Dilma, 3 bilhões. E nós estamos passando para os Estados Unidos 41 bilhões em dividendos. Então, mesmo dessa lógica, a conta não bate. A questão é que eles querem, sim, é uma disputa do capitalismo pela essa riqueza. E aí eles querem que fique tudo no setor privado. Então, quando a gente vem de um processo de maquiação dos dados da Petrobras para parecer que a corrupção tinha falido a Petrobras, coisa que é uma mentira. Petrobras nunca teve resultados ruins, era tudo prejuízo contábil, para tentar vender a Petrobras. Isso com Pedro Parente e Temer. Quando o Bolsonaro assumiu, ele trouxe o Castelo Branco, que o sonho do Castelo Branco era privatizar a Petrobras também, assumidamente. Aí o que eles passaram a fazer? Eles continuaram com a questão da tentativa da privatização da Petrobras, só que eles passaram a não mais forjar os resultados. Eles começaram a reconhecer o lucro que estava dentro. E aí eles começaram a pagar dividendos recordes. E o que a gente vê hoje é um repasse, um Robin Hood ao contrário. Está sendo extraído da população através desses preços que não tem necessidade de ser. Por isso que a gente fala que são preços abusivos, porque você ter um lucro desse, uma empresa estatal, numa pandemia que a população já está sofrendo tanto, é uma abusividade. É uma abusividade. Então você está tirando dinheiro da população através desses preços e pagando para os acionistas, sendo que em torno de 65% é acionista privado. Não é verdade que é o governo federal. Isso é só em torno de 35%. Aí eles falam agora, né? Adriano Pires defende o quê? Um fundo de estabilização para acabar a volatilidade dos preços. Nós também defendemos. Eu acho que isso aí não tem problema. Não tem problema você fazer uma política de estabilização dos preços. Onde temos divergência? A divergência é que do Adriano Pires é com dinheiro público. Então, aí sim vai tirar dos royalties da educação, vai tirar dos royalties da saúde, vai tirar dos dividendos somente essa parte do governo federal. Então, dinheiro público que poderia e que deveria ser usado, porque é dinheiro vindo de uma riqueza natural brasileira, deveria ser usado para a população, vai fazer o fundo, né, a proposta deles é essa, vai fazer o fundo de estabilização. O que a gente coloca? Taxa exportação. Se você taxar exportação, você já não tem tanto impacto do preço internacional, porque fica mais caro vender fora. Então, você conseguiria, através do imposto de exportação, fazer um fundo desse. Você tem medidas que você conseguiria fazer antes da Petrobras repassar os dividendos. Você teria que mexer internamente para não ser só com o dinheiro público. A questão é, não faz sentido ter um fundo de estabilização com dinheiro público para a Petrobras continuar passando 65 bilhões para acionistas privados. Sim. É isso que está em jogo. É isso, essa é a questão. O fundo, por si só, não é problema. O problema é o financiamento do fundo. É, certo, perfeito. E, Cibele, eu queria falar um pouco sobre essa questão do valor, ou seja, do valor na bomba, que, de certa forma, né, Cosmo, é onde aperta o bolso do brasileiro, é onde afeta o brasileiro. Eu tenho uma curiosidade muito grande, Cibele, eu gostaria que você explicasse. Existe, além do valor abusivo, que é de uma forma geral, mas existe um valor de bomba, do combustível na bomba, muito diferente de estado para estado. A gente tem no Acre, por exemplo, o litro em algumas cidades do Acre sendo vendido a mais de R$11. Então, eu queria saber, existe uma tabelação disso, mas isso não é respeitado. Por quê? Olha, eu acho que tem alguns fatores aí. Você tem o preço que a Petrobras aplica, você tem lugares que estão importando, porque nessa tentativa de privatização da Petrobras, o que a Petrobras vinha fazendo?
e que Silva Luna tinha mudado um pouco isso, viu? Justiça seja feita. A Petrobras de 2016 para cá vinha reduzindo a produção nas refinarias, abrindo o mercado para os importadores. Tá? Então aumentou em torno de 30% o que a gente importa de derivados, porque a Petrobras optou em não produzir o que ela é capaz de produzir. Então você tem lugares que não é o preço da Petrobras. Você tem lugares que estão importando gasolina. E, além da questão da Petrobras, você tem sim uma diferenciação de impostos estaduais, né? Isso varia de estado para estado, tanto que o debate do ICMS ele pode ser feito, não tem problema debater o ICMS. O problema é achar que isso vai resolver, né? É muito pouco do todo essa questão. Então, assim, você tem uma variação dessa e você tem na fatia das distribuidoras, né? E que antes a PR era estatal, e agora era privatizada. Porque se ela fosse estatal ainda, o governo federal teria um braço direto na distribuição para não deixar as outras distribuidoras. Porque o que acontece? O governo diminui o CID. O que acontece? As distribuidoras não repassam, elas represam. Ou a própria Petrobras aumenta o preço dela, engole o que está sendo feito através dos impostos. Aí o governo deixa de arrecadar o imposto e não resolve nada para segurar o preço, porque são várias variáveis que estão nessa logística. Né? Muito bom. Cibele, desde que esse atual governo assumiu a presidência da República, é sabido que o sonho de consumo de toda a gestão da equipe de Jair Bolsonaro é a privatização da Petrobras e também Banco do Brasil, Sim. Caixa Econômica Federal, mas a Petrobras parece que é a cereja do bolo, tá lá. Isso não aconteceu porque houve muita resistência, mobilização dos petroleiros em todo o Brasil, né? E como é que está essa questão de vocês para fortalecer a Petrobras enquanto empresa estatal de soberania nacional, da importância para o desenvolvimento do país, para que, de fato, esse atual governo não entregue a Petrobras como deseja entregar a outras empresas brasileiras como Correios, Eletrobras, enfim? A Petrobras ela tem uma peculiaridade, né? Ela nasceu fruto de mobilização popular. Então está no DNA do petroleiro a resistência. A gente já nasceu assim, foram 7 anos de campanha no petróleo. É nosso para a Petrobras ser criada estatal e na época com monopólio. Então isso já faz parte. A gente, petroleira, a gente veste esse jaleco aqui, não é para passar dividendo para acionista, é para atender a população brasileira. Então qualquer presidente da Petrobras que queira fazer diferente, ele vai sim sofrer resistência dos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras. E aí a gente não tem ilusão. O Bolsonaro pode falar o que ele quiser. É ele que indica grande parte dos conselheiros do Conselho da Petrobras que influencia na política de preço. É ele que indica o presidente da Petrobras, tem que passar pelo Conselho, mas é ele que indica a maioria do Conselho. Então é sim uma política do governo federal o que acontece com a Petrobras. É por isso que ela é estatal, tem que ser assim. Né? E aí, se não tiver uma mudança na conjuntura política do Brasil, nessas próximas eleições, vai ser cada vez mais difícil a gente continuar resistindo. Porque passa uma impressão de que a gente sabe que tem várias variáveis que influenciam o voto de cada um e cada uma. Mas, caso o Bolsonaro seja reeleito, vai passar o recado de que a população brasileira está legitimando esse projeto de venda da Petrobras. Então a gente não tem dúvida, tem que ser Lula, tem que ser Lula no primeiro turno para não ter questionamento do resultado. Tanto que a FUP essa semana nós fizemos uma atividade com Lula, porque nós sabemos o que representa. Não adianta falar que sindicato não tem que se meter com política. A política que determina o que acontece com a gente como categoria e o que acontece com o brasileiro, com o petróleo do Brasil. Então a gente tem que sim, a gente tem lado, a gente sabe o que cada um quer fazer e o que não quer fazer. E a gente viveu, eu estou com quase 20 anos de Petrobras. Eu entrei, logo em seguida a Gabriela assumiu a presidência, passei por Cássia Fossa, passei por Bendini, passei por Pedro Parente,
passei por Castelo Branco, passei por Silvio Luna e agora está aí para chegar Adriano Pires. A gente vê nitidamente a diferença que cada presidente, cada momento desse acontece dentro e isso repercute o que acontece para a população brasileira. E nós entregamos para o Lula o que é a proposta da FUP para o setor do petróleo brasileiro. Isso porque eu queria saber, nós sabemos que é uma questão complexa. Inclusive tem no fundo. Na nossa proposta tem no fundo. Só que não é esse fundo com dinheiro público. É um fundo, como eu estava explicando, você pode taxar a exportação, você tem outras possibilidades de receita para esse fundo. Só que só o fundo também não resolve. Você tem que ter um pacote de medidas, né? Você tem que investir de novo em refino. Porque eles falam, se a gente não respeitar o preço internacional, não vão querer vender gasolina e diesel aqui. E aí a gente não vai conseguir importar e vai faltar gasolina e diesel. Ué, por que a gente não consegue produzir tudo? Porque a gente parou as obras das refinarias. Já era mapeado que precisava aumentar o parque de refino no Brasil. Isso estava sendo feito. Aí veio a Lava Jato e colocou que era tudo corrupto. Agora sim, você tem que prender quem fez a corrupção. Você não tem que paralisar as obras e privatizar a Petrobras por conta disso. Porque aí, o que está... Né, se tem alguma coisa sendo apropriada e devida, é esses 100 bilhões de dividendos. Isso é muito mais do que os 6 bilhões que veio na época da Lava Jato. Muito mais. Era 6 bilhões em não sei quantos anos. Em um ano só a gente pagou 100 bilhões de dividendos. E não estamos investindo mais na empresa. Porque você pode fazer o fundo, só que é isso. O principal é investir para você ter uma autonomia, para você não depender de importação. Nós temos petróleo, nós temos refino, nós tínhamos distribuidora, nós temos a cadeia toda. Não tem a necessidade de fazer essa dolarização. Adriano Pires, inclusive, fala que uma empresa que se não seguir o PPI, o preço de importação, pode cair na maldição do petróleo, que você não desenvolve o resto da indústria nacional. Agora é curioso que ele mesmo fala que tinha que usar o pré-sal para desenvolver a indústria nacional. Isso tem muito mais a ver com o conteúdo local do que com o preço de paridade de importação. Tanto que a gente já fez isso, né? Tinha conteúdo local, tinha uma outra política de preço. Agora, é verdade também que em alguns momentos isso tem um peso bem considerável, no caso, para a Petrobras que praticou. Então, você ter um fundo de amortecedor, um colchão, isso é bom. Na prática, era um pouco o que Gabriele fazia, porque ele amortecia. A Petrobras, quando subia o preço lá fora, nem sempre ela subia, mas quando caía, ela também nem sempre caía. Então, você tinha uma estabilidade. Na prática, era quase... Só que não era assim, né, com esse nome e com uma estrutura pensada, assim, de fato, da onde vêm os recursos, enfim. Sem dúvida. Cibele, ainda sobre esse encontro com o ex-presidente Lula e até aproveitando, porque você mencionou a questão do refino, o presidente Lula usou o Twitter dele há alguns dias para justamente defender isso, do aumento das refinarias, né? E o retorno, na verdade, desse investimento. Eu gostaria de saber o que mais continha nesse documento feito pelos petroleiros. Porque nesse documento a gente não trata somente da parte que, como está muito em voga a questão do preço dos combustíveis, a gente tem falado muito apenas de refino. Mas o petróleo tem, o grosso do petróleo é o petróleo em si, né? Então, tem toda uma política sobre a questão da partilha, a questão da volta do conteúdo local, para gerar emprego, né, no Brasil. Tem nessa questão do parque do refino. Tem na questão de preços que considerem a necessidade da população. Voltar, porque eles tiraram do Estatuto da Petrobras, a Petrobras ela foi criada com o objetivo de abastecimento no mercado nacional. Eles tiraram isso e colocaram foco em geração de valor para acionista. Então a gente coloca
todas essas mudanças que precisa ser feita, né? É um documento bem robusto que ele pega desde a parte da extração do petróleo até o refino, até a distribuição e também trata da transição energética, porque esse é um ponto muito importante. A gente sabe que o planeta não aguenta mais essa sociedade baseada no combustível fóssil. Agora, isso tem que ser pensado, tem que ser planejado. Você tem que pegar o recurso que vem do petróleo hoje, em vez de pagar dividendos, investir para gerar tecnologia de energias mais limpas. Então, trata disso tudo. Trata também da questão de fertilizantes, que é um absurdo. A gente está vendo aí a guerra da Ucrânia, sendo que a Petrobras tem uma fábrica fechada de fertilizantes, Sim. que é a Fafim Paraná. Ela não foi nem vendida, ela está fechada. A gente tem uma obra que, olha só a ironia das coisas, né? A obra da maior fábrica de fertilizantes, que seria da América Latina, é no Mato Grosso. Era da Petrobras. Aí parou a obra com 80% já quase pronta. Faltava pouquinho para concluir. Aí parou a obra. Aí agora vendeu para quem? Para os russos. Os russos que vão continuar a obra. Então, assim, se eles não estão fornecendo fertilizantes por causa da guerra, você acha que eles vão vir aqui e concluir a obra? E eles vão fazer o quê com os fertilizantes que estão aqui? Eles vão usar isso como moeda também, né? A gente tem que ter autonomia nesses setores. Sem dúvida. Cibele Vieira, trabalhadora da Petrobras e diretora da Federação Única dos Petroleiros, a FUP. Cibele, obrigada pela participação mais uma vez. Boa noite e até a próxima. Obrigado, boa noite. Sempre muito bom estar com vocês. Abraço, Cibele. Abraço.